E aí, pessoal? Na live, então, a gente viu até esse slide, até o slide 15. Não, acho que não foi tanto, não. Não foi tanto, não. Peraí, desculpa que eu estava no slide e fui pro slide errado. Então, até aqui. Na live, então, a gente foi até o slide 10, tá? Do comando in. Continuando, na cláusula where. Então, o operador, a gente pode ter outro operador, que é o operador between, que ele vai selecionar valores dentro de uma faixa de valores, tá? Os valores podem ser números, textos ou datas, beleza? Então dá pra gente trabalhar com o between, com números, pode ser com texto ou pode ser com datas também. Por exemplo, eu quero selecionar os pagamentos de janeiro a dezembro. Eu coloco o between, aí data de janeiro, data de dezembro, por exemplo. Números, por exemplo, between 2 e 8, que é o caso aqui. Bom, deixa eu escrever esse comando direto aqui no SQL. Então, se eu colocar o comando select, lembrando que eu estou aqui com a tabela, com o banco de dados SAC lá selecionado, tá? Então vai ser select asterisco from, nesse caso específico vai ser pagamento. Do pagamento, eu quero selecionar o valor, eu quero que me retorne o valor que esteja entre 2 e 8, tá? Between, a tradução de between é entre, tá? Então, o valor entre 2 e 8. Então, só vai me retornar pagamentos que têm um valor maior que 2 e menor que 8, ok? Vamos executar aqui para ver. Muito bem. Então, a gente pode ver que aqui ó, o valor está acima de 2 e está menor que 8. Okay? Não temos nenhum valor acima de 8 e menor que 2. Então, todos os pagamentos com essas características foram retornados aqui. No caso aqui, eu estou retornando todas as colunas da tabela pagamento, que é pagamento ID, cliente ID, funcionário ID, aluguel ID, valor, data de pagamento, última atualização. Ok? Nesse caso aqui, acho que eu tenho vários registros. Eu tenho vários registros, tá? Então vamos... deixa eu botar aqui em edita. Se eu clicar aqui em edita, ele vai editar esse comando SQL aqui, tá? Que é o que a gente utilizou para executar o código. Deixa eu só botar um outro exemplo aqui, por exemplo, poderia ser entre 10... Claro que entre 10 e 8, ó, por exemplo, entre 10 e 8, número maior e outro menor. Acho que vai dar erro, se eu não me engano, deixa eu até executar. Ah, ele entendeu. Mas não achou, tudo bem. Editar. Se eu colocar algum por exemplo, entre 9 e 10, será que a gente tem algum pagamento entre 9 e 10? Executar? Tem. Ó, tem aqui ó, vários de 9,99. Inclusive, acho que todos são de 9,99. E 11 páginas, nossa, bastante registro de 9,99. Muito bem. Ok? Então eu consegui selecionar todos os pagamentos com o valor entre 9 e 10 reais. Ok? Então no SQL acima, busca-se na tabela pagamentos todos os registros cujo valor ficou entre 2 e 8 reais. Tá? É bem útil esse comando between, tá? Union. Então o operador union é usado para combinar o resultado conjunto de duas ou mais instruções. Então a gente consegue juntar os resultados de dois selects ao mesmo tempo. Por exemplo, eu consigo selecionar o primeiro nome da tabela funcionário junto com o primeiro nome da tabela ator. Então vamos colocar esse código, vamos ver como é que fica. Colocar SQL, colocar esse código e vou executar. Então olha só. Opa. Qual erro que deu? Tabela funcionário não existe. Realmente, funcionário com acento não existe. Deixa eu até já tirar daqui também. Se a gente tem aqui, ó, funcionário é sem acento, tá? Vou mandar executar. Tá aqui. Então, primeiro nome, Mike, John, Penelope, Nick, Ed. Então, eu tenho esses vários nomes que são de tabelas diferentes, tá? Eu vou executar dois SQLs separadamente para a gente ver, tá? Deixa eu executar aqui.
Deixa eu selecionar a tabela Sakila primeiro. Tá? Eu vou executar primeiro só esse SQL aqui, para a gente ver o que retorna do funcionário. Então, quais são os primeiros nomes que tem na tabela funcionário? Nós temos o Mike e o John, tá? Então são, inclusive, os dois únicos funcionários dessa tabela. É mesmo isso? Funcionário. É mesmo, realmente. Mike e John são os dois únicos funcionários e tem o primeiro nome da tabela funcionário, tá? Então, deixa eu só continuar, deixa eu só executar aqui de novo, comando, para mostrar só o primeiro nome. Executar. Pronto, tá aqui. Primeiro nome, Mike John. Eu vou executar agora esse comando de baixo. Agora eu vou executar somente esse comando aqui. Primeiro nome da tabela ator. Então, se eu executar, aqui vai me exibir todos os primeiros nomes que tem na tabela ator. No caso, tem quantos registros? Bom, tem vários. Penelope, Nick, Ed e assim por diante. Tá? Então, o que eu estou fazendo com esse comando aqui, com esse comando union aqui? Tá? Eu estou pegando o select, o resultado desse select, e estou unindo com o resultado desse select aqui. Ó, vamos lá, vamos por partes. Qual é o select, qual é o resultado desse select aqui? Primeiro nome foi um funcionário, é esse aqui. Select, primeiro nome foi um funcionário, então tá aqui, ó. Primeiro nome, coluna primeiro nome, Mike e John. Esse é o resultado desse SQL. Qual é o resultado do outro SQL? Select, primeiro nome foi um ator. Retornou então a coluna primeiro nome, todos os registros da tabela ator com a coluna primeiro nome. Então, o que eu fiz usando o union? Eu juntei os valores. Eu peguei o primeiro nome da tabela funcionário, que é o Mike e o John, e o primeiro nome da tabela ator, Penelope, Nick e assim por diante, como a gente pode ver aqui. Tranquilo? Então, eu simplesmente consegui juntar os resultados do SQL num único SQL, né, numa única consulta. Isso pode ser útil quando a gente está trabalhando com mais de uma tabela ao mesmo tempo, tentando exibir a mesma informação. Por exemplo, eu quero pegar o primeiro nome dos funcionários e dos clientes da minha empresa. Pode ser interessante eu fazer isso em algum momento. Então, como são duas tabelas diferentes, e mesmo assim eu quero exibir os mesmos resultados, eu posso utilizar o comando union, tá? Que eu vou juntar os resultados. Então, no comando SQL acima, une-se, ele vai unir o resultado de dois campos como o mesmo tipo de dado e de tabelas diferentes. Tá? Lembrando, isso tem que ser do mesmo tipo de dado. Tá? Ambos aqui, eles eram varchar, deixa eu até mostrar. Na estrutura, o primeiro nome é varchar 45, esse aqui é do ator, do funcionário, e do ator, a estrutura do primeiro nome é varchar 45 também. Tá? Então, ambos possuem o mesmo tipo de dados, varchar 45. Ok? Eu poderia fazer, inclusive, esse mesmo comando SQL com o último nome que funcionaria. Mas se eu tentasse fazer, por exemplo, o primeiro nome com, sei lá, a foto, que é um blob, não daria certo. Tá? Blob, só para dizer, vamos lá, é o código binário que fica armazenado da própria foto. Tá? Então aqui eu estou guardando a foto literalmente dentro do banco de dados. E por isso que a gente utiliza o tipo de dado blob. Mas tudo bem. Voltando aqui. Então, o operador union, ele seleciona apenas valores distintos por padrão. Tá? Para permitir valores duplicados, usa-se all com union. Tá? Ou seja, se eu tiver o mesmo valor, daqui a pouco eu tenho o mesmo nome de ator e o mesmo nome do funcionário, por algum motivo, ele vai apenas mostrar um deles, ele não vai mostrar os dois, tá? Então, se quiser mostrar inclusive os duplicados, aí teria que usar o all union, ok?
próximo comando, distinct. Tá? Então a instrução select distinct é usada para retornar apenas valores distintos, ou seja, diferentes. Por exemplo, esse comando aqui. Select distinct loja ID from client. Vou pegar um dos comandos qualquer, vou colocar o SQL aqui e vou executar. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar da tabela cliente, aqui ele está mostrando apenas a coluna loja ID, e ele está mostrando apenas os registros que tem o ID da loja diferentes. Tá? Então, ou seja, dentro da tabela cliente, eu tenho apenas a loja 1 e 2 armazenado nele. Deixa eu mostrar aqui a tabela cliente para vocês. Cliente. Então, o que tem dentro da tabela cliente? Lembrando, nós temos as informações de cada cliente. Cada cliente tem o seu ID, primeiro nome, último nome, e-mail, endereço, se está ativo ou não, data de criação e última atualização. Tá? E tem o ID da loja aqui também. Provavelmente é a loja que ele está cadastrado. Tá? Então, por exemplo, nesse caso específico aqui, um cliente ele pode ter um cadastro em mais de uma filial, ok? Ou seja, aqui a Mary está cadastrada na loja 1 e a Bárbara está cadastrada na loja 2 e assim por diante, tá? É isso que eu tenho armazenado na tabela cliente. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu estou apenas exibindo a coluna loja ID da tabela cliente, tá? Apenas essa coluna aqui. Apenas os valores distintos, tá? Ou seja, o comando SQL vai fazer basicamente o seguinte: ele vai olhar para esse primeiro registro, tá? A loja ID é 1, beleza, pega. Vai olhar para o próximo registro, a loja ID é 1, beleza. Já existe a loja ID 1? Sim, então eu não pego. Já existe a loja ID 1? Tem, então não pego. Já existe a loja ID 2? Não, então eu pego. Já tem a loja ID 1? Sim, então eu não pego. Já tem a loja ID 2? Sim, então eu não pego. E assim ele vai passando registro por registro até passar por todos os clientes. Ou seja, ele vai retornar apenas os IDs de loja que são distintos. Se tivesse algum cliente cadastrado na loja 3, se existia até a loja 3, deixa eu ver. Loja 3, não, só tenho 2 lojas. Enfim, se tivesse mais alguma loja cadastrada ali e algum cliente tivesse cadastrado nessa loja, ela ia aparecer aqui D3. Beleza? Então, no comando SQL acima, busca-se apenas resultados diferentes da coluna loja ID referente à tabela cliente. Beleza? Então, a cláusula select ela pode conter expressões aritméticas também, envolvendo as operações de mais, menos, multiplicação e divisão, com argumentos constantes ou mesmo atributos. Tá? Então, a gente consegue, vamos lá, como se fosse uma mini programação dentro do SQL, tá? Mini operações que a gente consegue fazer. Por exemplo, a consulta abaixo ela devolve os títulos custo de substituição, acrescentando mais R$3 ao custo. Tá? Então, usando esse comando SQL aqui, nós conseguimos extrair essas informações. Vamos lá, vamos executar. SQL. E vou executar. Muito bem. Então, olha só. Lembrando, eu estou aqui selecionando o título, estou mostrando a coluna título e a coluna custo de substituição da tabela filme. Então, beleza, a tabela filme, estou mostrando o título e o custo de substituição. No caso aqui é mais 3. Então, todos esses valores aqui já estão acrescidos de R$3. Ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a tabela filme. Então, vamos ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tabela filme. Academy Dinosaur. O valor dela... Custo de substituição... É o custo de substituição que eu estou exibindo, né? Custo de substituição... Aqui, esse de R$3 está R$23,99. Então, aqui tem que estar R$20,99. Exatamente. Tá, então, aqui, ó, o título Academy Dinosaur. Custo de substituição é
O normal é 20,99, com acrescido daqueles 3 que a gente colocou, 23,99. Vamos ver. Ace Gold Finder, Ace Gold Finder, aqui no custo original 12,99 e ele está mostrando aqui 15,99. Então ele adicionou R$3 ao custo total. Tá? Isso para cada um dos registros que a gente tem da tabela filme. Ok? Registro é cada linha, tá? Cada registro é cada linha. Então, geralmente, os bancos de dados definem uma biblioteca de funções que podem ser utilizadas com a cláusula select, tá? Isso é bem comum a gente utilizar também esse conjunto de funções, tá? É aí que vem a questão. As funções mudam de banco de dados para banco de dados, tá? Mais um pouquinho da cláusula from. Então, a cláusula from permite que pesquisamos em mais de uma tabela também. Aí que vem a grande sacada, pessoal. Nós vamos conseguir pegar informações de tabelas diferentes na mesma instrução select, na mesma consulta select. Tá? E não é com union. Union simplesmente junta as informações. Agora, quando a gente estiver utilizando uma junção, que a gente chama, a gente vai pegar algumas informações específicas de cada tabela, tá? Deixa eu tentar explicar com mais detalhes. Então vamos ver esse primeiro comando aqui. Vou selecionar todas as colunas da tabela filme e da tabela filme ator. Ok? Copiei, vou em SQL, colo. Então vamos lá. Ó. Selecionar todas as colunas da tabela filme e da tabela filme ator. Tá? Vou executar. Tudo bem. Então agora eu tenho aqui todas as colunas da tabela filme. Então, filme, título, descrição, ano do lançamento, idioma ID, idioma original, blá 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 blá. E essas são as informações do filme ator. É filme ator? É filme ator. Do filme ator eu tenho o ator ID, eu tenho o filme ID e eu tenho a última atualização. Olha só que interessante. Aqui eu tenho na primeira linha, lembrando, a primeira linha é essa primeira linha aqui até o final. Tá? O resultado desse comando select, ele retorna linhas. A primeira linha é a junção da primeira linha da primeira tabela com a primeira linha da segunda tabela. Olha só o que aconteceu. Ele pegou a primeira linha da tabela filme, que é esse aqui, ó, Academy Dinosaur. Eu vou simplificar para vocês para deixar mais simples de ver. Eu vou exibir só do filme, da tabela filme, eu vou exibir o título, e da tabela filme ator eu vou exibir tudo. Eu vou exibir todas as colunas, tá? Ó, assim eu estou exibindo somente a coluna título da tabela filme, e assim eu estou exibindo todas as colunas da tabela filme ator, tá? Só para ficar mais fácil de visualizar. Então, muito bem. Nós temos aqui o título do filme associado com a primeira linha da tabela filme ator. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é a tabela filme. E agora, deixa eu abrir uma outra aba, phpMyAdmin. Sakila. Vou exibir a tabela filme ator, tá? Na tabela filme ator eu tenho a primeira linha da tabela filme ator, é o ator ID1, filme ID1, com a última atualização em 15/2/2006 a 5/5/03, tá? Então, olha só. Esse comando select com from com duas tabelas fez? Ele pegou a primeira linha da tabela filme. Qual é a primeira linha da tabela filme? Tabela filme. A primeira linha é Academy Dinosaur. E juntou com a primeira linha da tabela filme ator. Então, qual é a primeira linha da tabela filme ator? Ator ID1, filme ID1, última atualização
15 de 2 de 2006, 5 e 5. Ó, primeira, ó, filme, a tabela filme e ator. Ator ID1, filme ID1, última atualização tá aqui. Então essa aqui é a primeira linha. Ou seja, eu peguei a primeira linha da tabela filme e juntei com a primeira linha da tabela filme ator. A segunda linha desse resultado vai ser a segunda linha da tabela filme junto com a primeira linha da tabela filme ator. Depois, a terceira linha da tabela filme com a primeira linha da tabela filme ator. Quarta linha da tabela filme, primeira linha da tabela filme ator. Então o que ele fez? Ele juntou todas as linhas da tabela filme com a primeira linha da tabela filme ator. E depois ele vai fazer o seguinte. Ah, meu Deus, é muito filme. Deixa eu tentar fazer esse mesmo comando no meu banco de dadozinho que eu tinha feito para isso. Filme, locação. Tá? É semelhante aos bancos de dados. Claro que o meu é bem mais simples. Então, ó, no meu caso aqui, desse banco de dados que eu tenho aqui, o que aconteceu? Eu tenho menos registros, tá? Ou seja, deixa eu exibir aqui, deixa eu fazer pelo meu banco de dados de locadora aqui. Eu fiz com a tabela filme e locadora 2, filme e locação, tá? Então a minha tabela filme, no meu caso aqui eu tenho poucos filmes, tá? Avatar, Lagoa Azul, Sexta-feira 13, blá, 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 tá? Tenho aqui alguns filmes e tenho aqui algumas locações de cada filme, tá? Nada demais. Aí o que aconteceu? Utilizando a mesma ideia, ó, selecionei todas as colunas da tabela filme e locação. E aqui o que aconteceu? Como eu estou simplesmente juntando as tabelas, fazendo uma junção da tabela filme com a tabela filme e locação, ele pegou todos os filmes e associou e vai associar com todas as linhas da tabela filme e locação. Tá? Então vamos lá, olha só. Eu tenho o filme Avatar até o X-Men, beleza? Ó, Avatar até o X-Men, beleza? Eu tenho na tabela filme e locação, o filme e locação código 1. Então a gente pode verificar aqui, ó, que todos os filmes foram associados com o código filme e locação 1 até aqui, até essa linha aqui. Depois o que aconteceu? É todos os filmes novamente até o X-Men com o ID do código filme e locação com o ID 2. Então vocês podem ver que a gente tem todos os filmes associados com todas as linhas da tabela filme e locação. Então, olha só, nós vamos ter, nesse caso, informações repetidas. E não só informações repetidas, a gente vai ter várias informações repetidas. Por exemplo, a gente vai ter os mesmos filmes listados com todas as categorias, com todas as locações. Por enquanto, isso não é muito interessante para a gente. O que a gente consegue fazer com esse tipo de informação, então? Na grande maioria das consultas SQL, quando mais de uma tabela está na cláusula from, é necessária a criação de junções na cláusula where, tá? Então a gente vai precisar colocar algumas restrições na cláusula where. Por exemplo, eu quero encontrar todos os clientes que têm pedido, que isso é uma informação importante. Por exemplo, quais são os pedidos do cliente X? Como é que eu posso pegar essas informações? Através desse comando select aqui, tá? No caso, agora eu vou voltar lá para o banco Sakila. Vou voltar aqui para o banco Sakila, SQL. Vou executar o comando aqui.
agora sim, ó. Agora está dizendo, ó, a Mary Smith, ela fez um pedido, essas aqui são as informações dela, ela tem um pagamento, 2 pagamentos, ela tem vários pagamentos, tá? Então a gente juntou aqui as informações do cliente com os pagamentos. Então agora eu sei aqui que a Mary Smith, ela pagou, ela tem os pagamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até onde? Bastante pagamentos. Deixa eu ver a página 2. Ó, e daí o código 2 aqui, ó, que é da Patrícia Johnson, ela tem os pagamentos cliente D, funcionário D, pagamento D, ó, 33 em diante. Entendeu? Ó, o cliente D, 2, cliente D, 2. Ou seja, o que está acontecendo nessa cláusula where? O que está acontecendo com esse comando? Primeiro, eu estou selecionando todas as colunas. Deixa eu editar isso aqui porque eu não preciso exibir tudo isso. Eu quero exibir, para ficar mais simples de visualizar, da tabela cliente, eu quero exibir o cliente ID e eu quero também, da tabela cliente, eu quero... primeiro não preciso saber mais nada do que isso. E eu quero também saber da tabela pagamento. Da tabela pagamento eu quero o ID do pagamento, vírgula, e eu quero também da tabela pagamento eu quero o cliente ID para eu mostrar para vocês. E da tabela pagamento eu quero o valor, tá? Tá ótimo. Então deixa eu só deixar bem agora 4, bem mastigado aqui para vocês. 4. Where. Tudo bem. Tá aqui o comando. Ó. Eu estou selecionando as colunas da tabela cliente, o cliente ID, da tabela cliente, a coluna primeiro nome, da tabela pagamento, a coluna pagamento ID, da coluna pagamento, a coluna cliente ID, da coluna pagamento, da tabela pagamento, a coluna valor. From, tá? Da onde que eu estou tirando essas colunas aqui? Eu estou tirando da tabela cliente e da tabela pagamento. Como é que eu vou juntar eles? Como é que eu vou juntar as linhas? Toda vez em que o cliente ID, toda vez que o valor da cliente ID for igual ao valor do cliente ID da tabela pagamento, ele vai exibir. Tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Tabela cliente e a tabela pagamento. Então olha só. Qual que é a cláusula? Qual é a restrição? Toda vez que o cliente D da tabela cliente for igual ao cliente D da tabela pagamento, exibe. Beleza. Então, olha só, nós vamos pegar. Como é que o MySQL ou MariaDB, enfim, vai fazer por debaixo dos panos? Ele vai pegar a primeira linha da tabela cliente, tá? Que é essa Mary aqui. Aí, ele vai pegar depois a primeira linha da tabela pagamento, tá? Que é essa linha aqui. Tranquilo? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar o cliente D da tabela cliente é igual ao cliente D da tabela pagamento? Ou seja, esse cliente D aqui da Mary, que é a primeira linha que está selecionada, tem o valor qual? 1, né? Beleza. É igual ao cliente ID, que é esse aqui, que é o cliente D da tabela pagamento, que aqui é a tabela pagamento, é igual, né? 1 é igual a 1, esse 1 aqui é igual a esse 1 aqui. 1 é igual a 1, logo exibe essa linha. Aí o que ele vai fazer? Eu vou mandar executar isso aqui. Está aqui o comando. O que ele vai fazer? Ele pegou a primeira linha. No caso aqui eu estou mostrando só algumas colunas, eu não estou mostrando todas as colunas, tá? Ele está mostrando, então, o ID do cliente, da Mary, e está mostrando o pagamento ID, que é o 1, o cliente ID, que é o 1. Ou seja, a Mary tem esse pagamento de R$ 2,99.
Ou seja, ele exibiu a linha da Mary, que é da tabela cliente, e juntou na mesma linha com a primeira linha da tabela pagamento, que é o primeiro pagamento. Aí ele vai fazer agora o seguinte. Deu certo? Deu. Então agora ele volta para cá. Tá. Ele está com a primeira linha ainda da Mary selecionada. Agora ele vai para a segunda linha da tabela pagamento. A segunda linha da tabela pagamento é essa aqui. Tá? Essa linha aqui. O cliente ID, que é 1, é igual ao cliente ID da primeira linha, que é 1. Ou seja, esse 1 aqui é igual a esse 1 aqui? Sim, 1 é igual a 1, logo exibe. Seleciona. Ou seja, o 1 da Mary vai ser juntado, a primeira linha da Mary vai juntar com a segunda linha da tabela pagamento. Que tem o ID2, tem o ID2 mesmo? Ó, tem pagamento ID2, cliente ID1 e o valor é 0,99 centavos. 0,99 centavos. Então ele juntou a primeira linha da tabela cliente, que é a Mary, com a segunda linha da tabela pagamento. Por quê? Novamente, por que ele juntou? Porque o cliente D da tabela pagamento foi igual ao cliente D da tabela cliente, que é o que a gente definiu aqui na cláusula where. Ok? Próxima, aí ele vai continuar com a tabela 1 na linha 1 da Mary e vai para a terceira linha da tabela pagamento. A terceira linha da tabela pagamento é esse aqui. Tá? Vamos lá. O cliente D da tabela pagamento é igual ao cliente D da tabela pagamento da tabela cliente? É, né? 1 é igual a 1, logo exibe. Então tem que ter mais uma linha lá com o pagamento ID 3, cliente D1, e o valor é 5,99. Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. A primeira linha da tabela cliente, que é a Mary, pagamento ID 3, cliente ID1, valor 5,99. Okay? E ele vai continuar fazendo isso, vai pegar a primeira linha da tabela Mary e vai comparar linha a linha da tabela pagamento. E ele vai fazer isso, e vai fazer isso, e vai fazer isso, até que vai chegar no momento em que, na linha 32, deixa eu ir lá na tabela pagamento, tá? Tabela pagamento, tá, agora estou aqui na tabela pagamento. Vamos lá. O banco de dados, o MySQL ainda está trabalhando. Ele pegou a primeira linha da Mary aqui e está comparando agora com a linha 32 aqui da tabela pagamento. Ok? A linha 32 da tabela pagamento, aqui é o pagamento ID 32, e ele verifica. O cliente ID da tabela pagamento, que tem o valor 1, é igual ao cliente ID da tabela cliente? Sim, 1 é igual a 1. Logo, ele exibe. Tá aqui, ó. Beleza? 5,99 é 5,99. Tá aqui, ó, 5,99. Muito bem. Próxima linha. Aí, ainda o 1 aqui da Mary está selecionado. Aí ele vai para a linha 33. Aí ele vai verificar o seguinte. O cliente D, que é 2, é igual ao cliente D que está selecionado agora nesse momento, que é 1? Ou seja, esse 2 aqui é igual a 1? Não, né? 2 não é igual a 1. 2 é diferente de 1. Logo, essa linha aqui, ela não é juntada com a linha da Mary. Ou seja, eu não vou encontrar nesse comando aqui, eu não vou encontrar logo abaixo aqui a linha da Mary junto com a linha 33. Por quê? Porque essa condição aqui deu falsa. Ou seja, o cliente D da tabela pagamento foi diferente do cliente D da tabela cliente. Beleza? Simples assim. Ele simplesmente, como os valores eram diferentes, ele não exibiu. Tá? E assim continua. Aí, depois ele vai verificar. A linha 34, o ID é igual a 1? Não. Ele vai verificar na próxima linha aqui. O ID é igual a 1? Não. Então não seleciona. O ID é igual a 1? Não. Não seleciona. E ele vai fazer isso para todas as linhas da tabela pagamento. Para todas as... Meu Deus, quantos pagamentos existem? Para todas as 16.050 pagamentos que existem na tabela pagamento. Ele vai verificar todas as linhas
se a Mary tem algum pagamento nessas linhas. Tranquilo? Aí, depois que ele verificou isso, depois que ele... vamos lá, por exemplo. Vamos dizer que o MySQL está aqui selecionado com a primeira linha da Mary e ele está no último registro aqui. Beleza? O pagamento ID é 599, o cliente ID é... Opa, desculpa, falei errado. O pagamento ID é 16.049 e o cliente ID é esse valor aqui, 599. 599 é igual a 1? Não, né? Logo, é falso, não vai selecionar essa linha. Beleza. Depois que ele terminou, o que vai acontecer? O MySQL vai passar para a segunda linha da tabela cliente. Então, beleza. Segunda linha da tabela cliente e agora ele vai começar de novo. Vai comparar a segunda linha da tabela cliente com a primeira linha da tabela pagamento, que é essa linha aqui. Aí ele vai verificar o cliente ID. O cliente ID da tabela pagamento, a primeira linha aqui, que tem o valor 1, é igual ao cliente ID que está selecionado agora, que é a Patrícia. No caso, o cliente ID dela é 2. Esse 2 é igual a esse 1 aqui? Não, né? Então ele não vai exibir. E assim ele vai fazer com todas as linhas até que vai chegar no registro aqui 33 e vai verificar o seguinte, ó. Vai selecionar essa linha. O cliente D é 2. 2 é igual a esse 2 da Patrícia? É. Então, seleciona. Ou seja, agora vai aparecer Patrícia com a linha com pagamento D33, cliente D2, 4,99, que nada mais é do que essa linha aqui da tabela pagamento. Ou seja, vai comparar a segunda linha da Patrícia com todas as linhas da tabela pagamento. Ok? É assim que o banco de dados funciona para fazer comandos select. E essa que é a parte, uma das coisas muito importantes que a gente vai utilizar, que é essas junções. Tá? Faz isso para a linha da Patrícia, faz isso para a linha 3, que é da Linda, da linha 4, que é da Bárbara. Então ele vai fazer isso para todos os clientes. Ok? Então uma junção corresponde a um relacionamento entre duas ou mais tabelas. A gente vai usar, principalmente a gente vai usar essas junções aqui quando a gente tiver chave estrangeira. Porque, por exemplo, o cliente D da tabela pagamento é uma chave estrangeira do cliente D da tabela cliente. É muito comum a gente fazer essas junções com as tabelas que estão relacionadas. Tá? Exemplo. Agora select para buscar o nome e a categoria de filmes de tabelas distintas. Tá? Vamos testar esse SQL aqui. Vou executar então. Então olha só. Nesse caso aqui eu estou juntando. Primeiro, o que eu estou exibindo? Estou exibindo o título do filme, estou exibindo o nome da categoria, da tabela categoria e da tabela filme categoria e da tabela filme. Então eu estou juntando agora 3 tabelas, tá? E no caso aqui eu não estou exibindo nada da tabela filme categoria. Professor, isso pode? Pode, não tem problema. Qual é a cláusula de junção? Ele vai exibir quando o ID da categoria da tabela filme categoria for igual ao ID da categoria, da tabela categoria, e quando o ID do filme da tabela filme categoria for igual ao ID do filme da tabela filme. Ou seja, ele vai pegar o... Deixa eu ver. Categoria filme, categoria filme. Categoria... filme categoria e
e filme. Então, tá aqui o comando. Vamos testar um deles, tá? Veio o título Amadeus Holy, que é da categoria Action, de ação. Tudo bem. Vamos verificar. A categoria ID do filme categoria. Então, categoria ID do filme categoria. Ele apareceu primeiro o Amadeus Holy. Deixa eu achar aqui o Amadeus Holy. Amadeus Holy. Tá? O código da categoria. É o código da categoria? Filme do. Eu olhei qual? Eu olhei o filme primeiro, desculpa. É o filme categoria. Categoria ID do filme categoria. Filme categoria. Categoria ID. Beleza. É ID 6. Beleza. Ele vai comparar com a categoria ID. Categoria, tabela categoria, é essa aqui. Categoria ID 6 é documentário. Beleza. E ele começa da tabela categoria por isso, tá? Então ele começa a partir daqui. Então ele vai começar primeiro com os filmes de ação. Beleza. Categoria ID1 da tabela filme categoria. Categoria 1. Categoria 1 é esse aqui. Ele vai começar e vai achar esse aqui. Beleza. Então ele vai juntar esse registro aqui de ação junto com essa linha aqui do filme D19 e depois ele vai juntar filme categoria, o filme D do filme categoria, filme ID do filme categoria, que é esse aqui, que é 19, e ele vai olhar na tabela filme, a tabela filme, número de categoria ID, filme ID é 19, exatamente. Deixa eu ver se consigo aumentar. Não consigo aumentar. Tudo bem. Que é justamente esse 19 com esse 19 aqui. Logo, ele exibiu no comando, nesse comando select, o título do filme Amadeus Holy. Qual é a categoria? Action, ação. Ou seja, ele verificou. Ele vai apenas mostrar os filmes de acordo... Na verdade, vai mostrar todos os filmes, né? Porque todos os filmes a princípio têm categoria. Ele vai mostrar o título do filme junto com a sua respectiva categoria. Beleza? Então com isso eu juntei 3 tabelas completamente diferentes e eu consegui extrair informações das respectivas tabelas diferentes num mesmo comando select. Novamente, pessoal, isso aqui é um comando bem comum que vocês vão trabalhar, tá? Principalmente no TCC, inclusive. Já fica de dica, vocês vão trabalhar bastante com select no TCC, tá? Independente do TCC que vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar select, com certeza, tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Tranquilo? Os exercícios vão ajudar bastante nesse sentido. Beleza. Então por que a gente precisa da segunda cláusula where? Porque justamente a primeira cláusula aqui, a gente vai fazer a junção das informações da tabela categoria com as informações da tabela filme categoria, de acordo com o ID da categoria. Ok? E a segunda vai juntar as informações do filme da categoria com o filme. Beleza? Então é isso que vai amarrar as informações para que a gente consiga exibir elas no comando select. Tá? Uma coisa que a gente já utilizou, na verdade, antes. Então, os resultados de comparações podem ser combinados por intermédio de conectivos lógicos AND, OR e NOT, tá? Que é o próprio caso aqui, ó. A gente já tem um conectivo lógico AND aqui. Então, se o filme D da tabela filme for igual ao filme D da tabela categoria e
a categoria ID da tabela categoria for igual à categoria ID da tabela filme categoria, então nós selecionamos aquela linha. Tá? Outro exemplo, agora utilizando aqui um AND e um OR. Tá? Vou copiar esse comando e vou colocar esse comando aqui. Acho que não vai executar por causa dessas aspas aqui. Vamos ver. Executar? Não deu. Colon action não existe, tá, claro. Justamente porque esse aqui, esse apóstrofe do PDF da apresentação não é muito bacana. Agora vai funcionar. Vou executar. Tudo bem. Então agora ele está mostrando, ó, o filme D da tabela filme categoria e a coluna nome da tabela categoria das tabelas. Essas informações vêm da onde? Da tabela filme categoria e categoria. Qual é o critério de junção deles? Toda vez que a categoria ID da tabela da categoria for igual à categoria ID da tabela filme categoria e o nome da categoria for ação ou o nome da categoria for comédia. Tá? Ou seja, só vai selecionar as categorias, só vai exibir isso para as categorias que forem comédia ou ação e só vai fazer essa junção dado essas condições. Ou seja, aqui a gente só vai ter o ID dos filmes de ação e o ID dos filmes ação, tem bastante filme de ação e os filmes de comédia, tá? Comédia. Beleza? Ou seja, eu adicionei mais um critério de seleção. Dos filmes eu só queria os filmes que fossem da categoria ação e comédia. Ou comédia. Beleza? Então ele mostrou os filmes comédia e ação. Então, por que a gente vai precisar desses parênteses aqui? Porque justamente aqui eu estou fazendo aqui dentro eu estou fazendo uma consulta lógica, vai ser ou ação ou comédia. Dado isso, depois ele compara com esse conector lógico externo aqui, tá? Like, tá? Então a gente viu aqui anteriormente o like para consultas SQL com strings, né? A gente tem outras opções de like, que eu comentei inclusive na aula. Então eu posso utilizar like, por exemplo, a porcentagem. Então vai selecionar todas as palavras que iniciam com a letra A, tá? Se for utilizar o porcentagem antes do A, vai ser todas as palavras que terminam com a letra A, que ele vai exibir. Agora se eu colocar porcentagem antes e depois do A, vai ser todas as letras que tem a em qualquer posição. Por exemplo, vou pesquisar aqui filme, select from film, where filme.título like tenha A em qualquer lugar, tá? Executar. Então ele vai exibir, ó, todos os filmes que tem a letra A. Agora aqui tem a letra A no início, tem a letra A no início, mas por exemplo aqui ó, aqui eu tenho A na segunda letra. Aqui eu tenho A nessa outra letra aqui, na segunda, terceira, quarta, na quinta letra. Tá? Então, todas essas linhas elas foram selecionadas porque elas têm a letra A em qualquer lugar. Beleza? Agora, A e underline. Ela significa o seguinte, que é string de 2 caracteres que tem uma primeira letra A
e o segundo caractere seja qualquer outro. Tá? Então aqui eu estou determinando que são 2 caracteres. Eu não tenho um exemplo, deixa eu modificar no meu aqui. Copiar, colocar AB, por exemplo. Tá? Uma linha afetada, ele já atualizou, beleza. Eu vou editar esse comando aqui e vou colocar a underline. Logo, ele vai, quando executar, ele vai aparecer só aquele que eu modifiquei, o AB, ó, justamente. Ele vai pegar, no caso aqui, o nome, o título do filme, que tenha iniciando a letra A, e ele tem que ter obrigatoriamente no máximo 2 caracteres, sendo o primeiro caractere o A e o segundo caractere qualquer outro caractere. Então é qualquer outro, é isso que significa. Vou modificar aqui, por exemplo, para ABC, o nome desse filme, tá? E agora eu vou editar esse comando SQL e vou colocar a underline, vou executar de novo sem colocar, sem fazer nada, não vai mostrar nenhum filme. Ah, professor, mas por que não está funcionando agora? Deixa eu colocar underline, underline. Ou seja, eu tenho 2 caracteres depois do A. Executar. Agora sim está exibindo, ó, ABC. A letra A mais 2 caracteres. É isso que significa o underline nesse caso, tá? Deixa eu modificar de volta esse filme aqui para o nome dele original. Executar. Beleza? Outro comando. Like underline A. Então vai ser string nesse caso de 2 caracteres, né? Sendo o primeiro caractere qualquer caractere, ou seja, qualquer letra, inclusive qualquer número. E o último é a letra A. Aqui eu tenho uma string de 3 caracteres, sendo que o A tem que ser a letra do meio. Nesse caso aqui debaixo eu tenho qualquer letra ou até quantidade de letras depois a letra A vai ser a penúltima posição e o underline vai ser qualquer outro caractere, mas ele tem que ser o último. E aqui a primeira letra é qualquer caractere, a segunda letra é a letra A e depois pode vir qualquer coisa, tá? Esse aqui vai ser interessante de executar. Deixa eu editar. Vai ser, esse último exemplo é underline a porcentagem. Então olha só, vou executar e ó, primeira letra qualquer letra, segunda letra tem que ser a letra A, ó, todas têm a letra A como segunda letra. Aqui no caso é a letra B, mas poderia ser qualquer letra também, por exemplo, ó, é a letra C nesse caso aqui. E depois qualquer coisa depois do A. Então depois do A vem qualquer coisa, depois do A vem qualquer coisa, depois do A vem qualquer coisa de qualquer tamanho, tá? Ordenação, operação de ordenação. Então a palavra-chave order by é usada para classificar a consulta por uma ou mais colunas de acordo com um conjunto de resultados. Então a palavra-chave order by classifica os registros em ordem crescente por padrão, mas a gente tem como modificar colocando em ordem decrescente também, tá? Para classificar em ordem decrescente, a gente pode utilizar a palavra-chave desk. Então, por exemplo, ó, eu quero simplesmente colocar em ordem alfabética, tá? Deixa eu colocar aqui. Quero realizar uma consulta, eu quero colocar aqui em ordem alfabética em descendente, do A para o Z, os nomes das categorias, tá? Vou executar. Ó, tá aparecendo aqui. No caso aqui em ordem ascendente ele fica. No caso com caracteres tem que colocar assim, tá certo. Então, ó, tá em ordem inversa, ó. T, S, N, H. Professor, mas eu quero de A a Z. Beleza, eu posso fazer de duas formas. Eu posso simplesmente tirar o desk e executar. Aí fica de A até de A a Z. Ou eu posso colocar, para deixar mais claro, em ordem ascendente. ASCII, descendente, tá? Executo e tá aqui também, de A a Z. Beleza? Eu simplesmente vou ordenar de acordo com o critério. Eu tenho que dizer qual a coluna que eu estou querendo ordenar, tá? Eu posso aqui, deixa eu só colocar asterisco para mostrar para vocês.
que eu estou executando, que eu estou ordenando pelo nome. Então aqui está ordenado pelo nome. Por acaso é a mesma ordem da categoria. Mas eu posso ordenar, se eu quiser, pela data da última atualização. By última atualização. Eu quero saber qual foi o registro mais... todos têm o mesmo dia. Não ficou bacana. Deixa eu botar cliente. Deixa eu ver, peraí. Deixa o cliente. Eu quero ordenar o cliente por... não. Ascendente. Executar. Cliente ponto primeiro. Executar. Então agora eu estou exibindo todos os clientes de acordo em ordem do seu primeiro nome. Então aqui, ó, independente de qual o seu ID, ele está ordenado pelo primeiro nome. Mas eu quero ordenar ele pelo... eu quero ordenar pelo último nome. Beleza, não tem problema. Bota aqui o último nome. Executa. Aí, ó. Último nome. A, B, C. Não, mas eu quero em ordem do D, Z, a A. Beleza. Então aqui não vai ser ascendente, vai ser descendente. Desk. Executar. Tá aqui, ó. Y, W, V, T e assim por diante. Ok? Muito bem. Funções de agregação. Então a gente pode ter algumas funções que aplicam-se a multiconjuntos de valores de uma coluna, de uma relação, devolvendo um único valor como resultado. Então a gente consegue fazer algumas operações semelhantes que a gente consegue fazer no Excel da vida. Por exemplo, calcular o valor médio, valor mínimo, valor máximo, ou somar, ou até contar a quantidade de valores, tá? Deixa eu mostrar aqui com exemplos. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma média do preço da alocação da tabela filme. Ou seja, eu vou fazer uma média de preço da alocação de todos os filmes da tabela. Então, eu vou pegar o preço de todos os filmes e ele vai fazer uma média desse valor. Tá? No caso aqui, o preço da alocação é a coluna da tabela filme. Vou executar. E olha só, retornou o valor 2,98. Então, a média de preços de todos os filmes é 2,98. Agora, mas eu quero saber o filme que tem o menor valor, que é o mais barato para alocar. Então, eu posso utilizar min, que é o que vai mostrar o valor menor da coluna preço-locação. Vou executar. O valor mínimo é 99 centavos. Então, 99 centavos é o preço da alocação mínimo de um filme. Agora eu vou colocar... mas e qual que é o preço maior? É Max. Então, Max, ele vai pegar o preço maior da alocação da tabela filme. Vou executar. Está aqui, ó, 4,99. Beleza? E também aqui, para exemplificar, eu vou somar o preço de todos os filmes. Não, no caso aqui é a soma da duração de todos os filmes. Aqui eu vou mostrar o total de minutos em filmes que a locadora possui. Então eu vou pegar e vou somar a duração de todos os filmes. Tipo, 3 horas de um filme, mais 2 horas do outro filme, mais tantas horas do outro filme, até eu ter a soma total de duração de todos os filmes. Tá? Então, ao total, essa locadora tem 115.272 minutos de duração de todos os filmes. Tá? Então, se a locadora fosse assistir todos os filmes, ela ia demorar 115.272 minutos para assistir tudo. Tá?
Group by. Então, às vezes, a gente vai precisar agrupar os valores de acordo com algum critério. Tá? Então, usa-se a cláusula group by em conjunto com as funções de agregação para agrupar registros em subgrupos baseados em colunas ou valores retornados por uma expressão. Então, aqui nós temos o comando select. Opa. Vou executar. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Nós vamos mostrar o primeiro nome da tabela cliente, o cliente ID da tabela aluguel e a gente vai realizar contagem de quantos clientes ID da tabela aluguel. E a gente vai exibir a coluna chamada como contagem. Aqui então está aparecendo nome contagem. Esse contagem aqui é o nome contagem que a gente definiu aqui. Tá? É um nome artificial que a gente criou para essa coluna aqui. Beleza? Então a gente vai pegar essas informações da tabela aluguel e da tabela cliente. Beleza. Qual é o critério de junção? Toda vez que o cliente D da tabela aluguel for igual ao cliente D da tabela cliente, ele vai selecionar aquela linha. E ele vai agrupar pelo cliente D da tabela aluguel e vai ordenar pela contagem em ordem decrescente. Então a gente está fazendo várias coisas aqui. Então ele pegou o Eleanor, ele contou quantos aluguéis ele tem. Ele tem 46 aluguéis. Vamos ver lá na tabela aluguel. Só para mostrar para vocês. Cliente D 148. Opa! Aluguel inventário cliente D. Qual é o número dele? 148. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cento e 145, 146, 146, 147, 147, 148. Tá. Então vamos ver. Quantos 148 nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 com a linha de baixo, se ele me deixar. 28 com essa aqui. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. Quantos registros ele disse que tinha? 46. Então é justamente isso. A gente, com esse registro a gente consegue descobrir que o Eleanor ele tem 46 aluguéis no nome dele. Ou seja, ele realizou a alocação de 46 vezes. Tá? Já o Carl, ele locou 45 vezes. Já o Brandon, ele locou 37 vezes. A Lois, ela locou 35 vezes. Então é isso que a gente consegue com essas informações aqui. Nós agrupamos a quantidade de aluguéis. Então a gente primeiro teve que realizar a contagem de quantos aluguéis o cliente tinha. E agrupamos de acordo com essa contagem. Tá? E a cláusula have normalmente utilizada junto com o group by, tá? Então é um pouquinho
vamos dizer assim, vocês no TCC talvez utilizem, mas não sei se vocês vão chegar a utilizar. Que a cláusula having é usada para especificar condições de filtragem em grupos de registro ou agregações. Então, é frequentemente usado em conjunto com a cláusula group by para filtrar as colunas agrupadas, tá? É mais difícil de utilizar. E muito bem, gente. Nós temos agora esses exercícios, 34 exercícios. Eu vou abrir a atividade lá, vai estar lá no Siga. Eu quero que vocês façam esses exercícios e postem o comando SQL de cada um o comando SQL de cada um desses exercícios. Ok? Então tá, gente. É isso aí. Feito.